Olá pessoal, está começando mais um Checkmate. Hoje temos o prazer de conversar com Marcos Baby. Ele é o criador de uma infinidade de bonecos customizados aí, reproduzindo a imagem de várias pessoas famosas. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, com a honra estar aqui no Checkmate, né? Uma coisa que eu já estava esperando e desejando. A gente é que agradece. E vamos apresentar os nossos entrevistadores de hoje. São eles: Pedro Vale, Fernando Oliveira, Fagner Farias e Natália Aires, Rafaela Dantas e Wilza Lima, Maiara Silva e Rodrigo César. E eu lembro sempre, né, para quem está em casa, para quem quer contribuir, para quem quer enviar sugestões, críticas, enfim, descer a lenha no programa, pode participar pelo Twitter, twitter.com/checkmatetvu, ou então, né, twitter.com/Rui Comunica. Vamos saber um pouco mais da trajetória de Marcos Baby? Vamos acompanhar. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, em 1969, Marcos Vinícius da Silva Bernardo, o Marcos Baby, passou a infância e a pré-adolescência em Niterói, Rio de Janeiro. Formou-se como técnico em edificações em 1987, na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, onde passou a exercer a profissão, trabalhando em construtoras potiguares e viajando entre as cidades nordestinas devido à função. Nas horas vagas, escrevia crônicas para um blog pessoal, até decidir colecionar bonecas de brinquedo de celebridades. Começou, então, a homenagear personalidades famosas nacionais e internacionais, customizando as próprias bonecas, transformando-as em esculturas, popularmente conhecidas como toy art. O entrevistado do Checkmate de hoje é o artista plástico Marcos Baby. Então, Marcos, como é que um técnico em edificações se interessa aí pelo mundo da toy art? Porque o técnico em edificações era uma criação dos meus pais. Eles queriam que eu seguisse carreira para virar engenheiro, né, mais na frente. Mas a pessoa que gosta de arte sempre. Então, o lance dos bonecos foi num momento que eu vi uma coleção na TV e eu queria ter uma coleção similar. Aí, você começou assim, né? Uma coleção, era para o seu interesse apenas? Meu interesse era ter uma coleção de bonecos. Só que aí eu percebi que não existiam os bonecos que eu queria, do jeito que eu queria. Aí eu imaginei assim, não, mas eu acho que se eu montar um boneco do jeito que eu quero, vai ficar razoável, né? Aí comecei a estudar em sites para poder começar a criar o que eu queria. Ok, pergunta. Marcos, hoje em dia você cria os seus bonecos, né? Mas quando você era criança, você costumava brincar muito de boneco? E se sim, quais bonecos você brincava? Quando eu era garoto, eu tinha um boneco chamado Falcon, que hoje é Comandos em Ação, né? Hoje existe o Max Steel, eu tinha um Falcon. E eu brincava tanto com esse boneco, mas tanto que um dia ele quebrou o braço. Aí meu pai passou uma fita crepe branca e disse que o braço dele estava engessado. Eu continuava brincando com ele. Era o meu boneco assim. Mas sabe aqueles bonecos de criança, de borracha, né? Sim. Que tem, quando eu era bem garotinho, que eu tinha aqueles bonecos, aí eu fazia historinha, tipo desenho animado. Igual o desenho animado, eu recriava brincando com eles. A brincadeira era essa, mas é coisa de criança mesmo, né? Olha, Marcos, ao longo da sua trajetória, você continuou interessado por arte? Como é que era isso? Você tinha outra afinidade? Você tinha outro hobby relacionado à arte? Eu fazia coleção, eu fazia silkscreen, né? Pintava quadros. Eu cheguei a trabalhar numa escola daqui de Natal, fazendo aquelas pinturas de lápis de cera que tinha nas paredes, mobile, tudo que era relacionado a brinquedo para criança. Eu sempre estava fazendo alguma coisa do gênero. Aí depois eu comecei a me envolver com música para fazer remix. Né? Okay. De alguma maneira eu estava dentro da área de arte. E como é que foi que você sentiu o interesse, né, de escrever crônicas? Né? Você até contribuiu para o seu blog. Como é que foi essa história? Eu acho que foi a frustração de trabalhar como técnico, que eu ia para as obras, ficava na cidade interior, aí dá um determinado horário que não tem mais o que fazer, né? Numa época que não tinha internet nem nada, eu começava a escrever na agendinha, coisas do dia a dia. Aí quando surgiu a situação do blog, né, que eu comecei a escrever lá, eu me vi mais solto. Só que o detalhe era que eu escrevia as histórias do dia a dia, mas contava de uma forma minha. Aí o que parecia ser uma coisa bem idiota, tipo assim, fui na padaria, levei uma topada, eu escrevi de uma forma mais engraçada. Aí eu comecei a fazer, chamar atenção por causa da forma que eu escrevia essas histórias. E você não mantém mais o blog hoje em dia? Não tenho tempo não. Eu mantive durante muito tempo, precisei parar esse blog porque na época que estava no auge esse lance de blog, uma garota de São Paulo
ela pensava que era um personagem, ela descobriu meu telefone, ficava ligando para mim, uma loucura, coisa meio de gente maluca, sabe? Eu fiquei com medo, aí apaguei o blog, porque para ela não me localizar mais, sabe? Assim, não tem mais... Tá certo, tá certo. Pergunta. Marcos, sua família queria que você fosse engenheiro, né? Mas como eles receberam a notícia, assim, como eles viam essa sua arte? Eles apoiavam ou eles não gostaram muito quando você falou, quando você demonstrava o interesse? Não, o negócio é o seguinte, eles achavam assim, que para ganhar dinheiro, era interessante que eu fosse técnico em edificações, né, para futuramente virar engenheiro ou arquiteto. Agora, eu sempre trabalhei, fazia arte, não digo trabalhar não, fazia arte para ganhar uns trocados assim na frente deles, isso nunca, sabe, quis dizer nada não, não era assim, você não pode porque é boneca, porque é coisa menina, não. Inclusive esse das bonecas, que tem uns 6 anos mais ou menos, né, eles vinham fazendo lá, mas meu pai e minha mãe tipo assim, ai que bonito, ajeita aqui, ajeita acolá, eles não achavam que ia tomar a proporção que tomou. Aí é outra coisa. Pergunta. Marcos, volta e meia, sempre quem inova, quem cria, quem sai na frente em algum projeto, às vezes é criticado, chamado de louco, ou que está inventando demais, ou discriminado, seja do que forma for. Esse trabalho, você já foi discriminado por alguém que não entende essa arte? Desde pessoas que dizem que eu me aproveito da fama de algum artista para fazer um boneco, né? Eu me roço na fama, que foi a frase que disseram, até dizer que eu sou envolvido com algum global, porque eu vivo em mídia, né, nacional. E também tem as pessoas assim que criticam, tipo assim, o que esse cara está fazendo no site de celebridade com uns bonecos horrorosos desse? Não é crítica, é isso mesmo. Eu acho que se você faz sucesso, você começa a ser criticado. Na hora que está todo mundo achando bonitinho, tá lindinho, tá bacaninha, é muito amigável. Sabe? Na hora que tem a dizer assim, pô, esse cara é um saco. Você está fazendo sucesso. Isso abala você? Eu não gosto, não, né? Mas, aquela história, respiro fundo e vou em frente. Um jornalista uma vez me falou mesmo assim, surpreenda. Então, eu sempre estou assim, a fim de surpreender. Eu estou aqui conversando com vocês estão vendo esses bonecos aqui, mas eu estou fazendo alguns outros que não tem nada a ver já para lançar ainda esse ano. Pergunta. Você foi técnico em edifícios. Por que você escolheu essa profissão? Na realidade, na época que eu era adolescente e tal, meus pais sugeriram que eu fizesse escola técnica de edificações, porque como eu desenhava, aí eles achavam que eu ia para a prancheta desenhar. Né? E realmente isso existia, hoje nem é, mas hoje é AutoCAD, né, que se usa. Uhum. Mas eu achava que eu ia parar numa prancha e ia fazer desenhos livres. E não, na realidade você usava uma régua T e tal. Só que a minha realidade foi diferente, porque quando eu terminei de fazer escola técnica, eu fui para uma obra. Eu fui literalmente jogado no meio de uma obra cheia de peão para mandar neles. Eu tinha 18 anos e os caras tudo com ódio, né? Que pirralho vai mandar em mim. E não era nada daquilo, né, na realidade. Mas tinha um lado bom da coisa, porque eu trabalhava bem pouquinho e ganhava dinheiro pra caramba. Mas tem uma coisa, né? Parece que o seu hobby, o seu trabalho paralelo, digamos assim, no momento em que você trabalhava com construtora, parece que não foi sempre bem recebido, bem compreendido na empresa? É porque os donos de construtoras, eles querem moldura, eles não querem quadro. Então, quando eles veem que tem alguém que está fazendo certo sucesso, que não tem a ver, não tem a relação com o que diz respeito, no caso, à área da construção civil, eles não querem, não estão muito interessados, né? Ou dão um jeito de atrapalhar, porque eu cheguei a recusar algumas viagens de programas nacionais porque eles não conseguiam me liberar, né, para viajar 2 dias, para ir para São Paulo voltar. Eu chego a ficar menos de 24 horas numa cidade dessa porque eu tinha que voltar correndo para bater ponto, para fazer as coisas do dia a dia normal de uma empresa. E não havia nenhum tipo de facilidade, no caso, né?